train de se connecter, soyez bénis au nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Et nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce message Estamos aqui para a segunda parte dessa mensagem qui s'intitule L'importance de la que sainteté tem, pour notre salut. que tem como título a importância da santidade para a nossa salvação. Alléluia. Alors nous allons juste faire un bref rappel, Vamos fazer mais nous vous invitons à pequeno resumo revoir la vidéo de dimanche passé e ao vídeo pour avoir domingo l'entièreté passado, du message. para que vocês possam ter Parce que nous a avons parlé mensagem de choses inteira. importantes. Porque falamos de Nous coisas avons muito parlé du fait que importantes. seulement Dieu Nós falamos que Deus enlève, efface le péché. tira e apaga o pecado. Ce n'est pas comme certaines fausses doctrines Não é como algumas falsas l'enseigne doutrinas où tu vas te confesser à un que homme ensina que você vai se et confessar para qu'il te homem répond à la fin de ta e que ele confession, vai te responder depois da sua tu es confissão. absous de tous tes Você péchés, está dissolvido tu de es todo o seu pardonné de pecado. tous tes péchés. Você está perdoado de Vas todos en os seus paix. pecados e vai em paz. Nous avons dénoncé ces choses Nós denunciamos essas coisas pour défendre la justice de Dieu, para defender pour a défendre justiça la parole de de Deus, Dieu, para defender a parce palavra que de cela Deus, n'est pas biblique. porque isso não é bíblico. Aucun homme n'a le pouvoir de pardonner Nenhum homem le péché. tem o poder de perdoar os pecados, Alléluia. Si ce n'est que le Fils de Dieu, a não ser o Filho de Deus, qui fut aussi appelé le Fils de l'homme, que é chamado também Filho do Homem, qui Filho do n'est Homem, autre que Jésus-Christ, que é Jesus l'image de Cristo, Dieu sur a terre. imagem de Deus na terra. Alléluia. Aleluia. Donc nous avons compris que nous Nós avons entendemos besoin d'être lavés Que de nos nós péchés. precisamos ser lavados dos nossos pecados. Comme David l'a dit dans le psaume Como 51, Davi falou no Salmo lave-moi 51. de mon Me lava das iniquité. minhas iniquidades. Et donc nous avons aussi Então, parlé nós também falamos de l'importance du baptême, da importância do batismo. le baptême de O repentance, batismo de arrependimento, qui est un acte prophétique que é um ato profético, par lequel no qual tu témoignes você par lequel testemunha, no qual tu você attestes testemunha, você atesta que tu nais de nouveau que você nasce de novo en em Jésus-Christ Jesus Cristo. et que tout ton passé E que o coupable teu passado culpado est resté au fond de l'eau ficou là, no fundo das où ton águas, corps a été onde plongé. teu corpo foi emergido. Et lorsque tu as été immerso, sorti de l'eau, e quando você saiu da água, tu es das devenu, águas, mon você frère, se ma tornou, sœur, meu irmão, minha irmã, une nouvelle création, une nouvelle uma nova créature. criação, uma nova criatura. Tu es devenu un enfant de Dieu. Você se tornou um filho de Deus. Alléluia. Aleluia. Vous savez combien l'eau est importante. Você sabe o quanto L'eau água a é une importante. signification A água tem tellement um profonde. significado tão profundo. C'est un symbole fort, Tem l'eau. símbolo muito forte. Et même nous le voyons, notre Até corps mesmo même a nós besoin vemos que d'eau. nosso corpo precisa de água. Et l'enfant qui est dans le ventre de E sa a mère, criança que está no e ventre également da dans sua de l'eau. mãe também precisa de água. Alléluia. Aleluia. L'église doit être lavée A igreja tem que estar lavada par l'eau, comme l'a pelas dit águas, Éphésiens 5. como diz Efésios capítulo 5. Alléluia. Le sang et l'eau. O sangue e a água. Nous avons besoin de ces Nós choses. precisamos desses elementos. Donc nous avons parlé de tout cela. Então vamos falar disso tudo. Nous avons également parlé d'un livre, Nós vamos falar também de um le livro. registre des O registro citoyens du dos ciel, cidadãos do dans céu, lequel ton nom s'inscrit no qual o teu nome une está fois que tu escrito passes par les eaux quando du você passa baptême. pelas águas do Alléluia. batismo. Et donc tu deviens Então você se un enfant torna de Dieu. filho de Deus. Et si donc ton nom est E se inscrit, o teu nome estiver tu es escrito, citoyen, mon frère, ma você é sœur, cidadão, de meu la irmão, minha Jérusalem irmã, céleste. da Jerusalém Aleluia. celeste, aleluia. Par contre, si ton nom n'y est pas, Mas se o seu nome não estiver, eh ben, tu appartiens à l'enfer. você vai pertencer ao inferno. Alors faisons tout pour que Então vamos fazer de notre tudo nom soit inscrit para que nosso nome esteja et surtout escrito reste e inscrit principalmente ele dans continue le livre de vie de l'agneau. escrito no livro da vida do Cordeiro. Alléluia. Et donc nous allons prendre la parole du Então, Seigneur. vamos pegar a Apocalypse palavra do 3, verset Senhor. 15. No livro de Apocalipse, Apocalypse chapitre 3. Et ce sera capítulo 3 e le verset versículo 15. Allons-y ensemble, 15. peuple de Vamos Dieu. juntos aqui. Parce que le Seigneur veut nous dire beaucoup de choses Porque encore o Senhor quer nos falar muito sur ce sujet. sobre este assunto. L'importance de la A sainteté importância da pour santidade notre salut. para nossa salvação. Apocalypse chapitre 3, verset 15. Apocalipse 3. Je 15. connais tes œuvres,
Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, c'est le Seigneur qui parle. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle. Et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et le verset 21, peuple de Dieu. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Alléluia. Celui qui vaincra. Alors oui, par moments, dans notre marche, dans notre course, puisque nous sommes dans une course, et nous devons gagner cette coupe, on a des moments où on ralentit à cause de diverses situations. Mais pour autant, nous ne devons pas abandonner la course. Ceux qui abandonnent la course, je vais te dire une chose, que à l'époque, quand j'étais une jeune bien-aimée qui venait visiter l'assemblée, cette même assemblée-là, le pasteur qui prêchait, il disait: lorsque ton nom est inscrit dans le livre de vie, il est inscrit en lettres d'or. Alléluia. Parce que c'est un livre tellement beau, tellement spécial, le livre de vie. Et le pasteur, il prêchait et disait: ton nom est inscrit dans ce livre. L'encre est en or, c'est de l'or. Mais plus tu pêches, mon frère, ma soeur, plus cet or se change et devient un autre matériel, un autre matériau. Ça commence à devenir peut-être du stylo, comme l'encre d'un stylo, voilà. Et si tu ne te repens pas, ça ne redevient pas de l'or. Tu continues dans le péché, ça devient du crayon à papier. Ton nom est écrit en crayon à papier là. Et si tu ne te repens pas, tu poursuis l'iniquité, eh bien, il s'efface comme une gomme vient effacer le crayon, les traces de crayon à papier. Pourquoi c'est progressif comme ça? Le nom pourrait disparaître d'un coup. Et pour certains, ça arrive. Pour certaines personnes, à cause du péché, de la gravité du péché qu'elles ont commis, le nom disparaît d'un coup du livre. Et pour d'autres, ça prend un peu de temps. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur donne toujours le temps au pécheur de se repentir. Le temps à celui qui se sanctifie, qui est appelé saint du royaume. Celui qui se sanctifie et celui qui est un saint. Il est dans le processus de la sanctification. Le Seigneur, lorsqu'il a chuté, lui donne un temps. Lorsqu'il a chuté, lui donne un temps qui s'appelle la grâce pour se repentir et retourner dans la course, pour que son nom puisse redevenir en lettres d'or dans son livre de vie. Alléluia.
Alors ne négligeons pas la grâce qui nous est donnée. Ne dis pas, mais j'ai le temps d'accepter Jésus. J'aurai le temps plus tard d'aller à l'église. C'est maintenant qu'il faut venir. Pendant que tu es fort, vigoureux. N'attends pas de tomber malade pour chercher Dieu. N'attends pas d'être dans le besoin pour chercher Dieu. La Bible dit bien, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Alléluia. La Bible ne dit pas chercher le Seigneur quand vous avez besoin de quelque chose. J'aimais bien le prédicateur, c'était mon pasteur, le bien-aimé Seigneur Archevêque Rudy. Il aimait bien dire ça et je veux le redire en ce matin. Le Seigneur, c'est pas un distributeur de bonbons. Não é distribuidor de bombons. Alléluia. Alléluia. Il est pas comme un distributeur de soda, une petite pièce. De Guaraná, une petite prière, et puis j'ai le soda. Une petite prière, et puis j'ai le bonbon. Non, mon frère, ma soeur. Nous parlons du Dieu 3 fois saint. Les anges même qui criaient que l'Éternel est saint, saint, saint. Ils n'étaient même pas dignes de se tenir dans la présence du Seigneur. Ils n'étaient même pas dignes de parler au Seigneur. Ils se parlaient entre eux. Ils ne disaient pas au Seigneur, Seigneur, tu es saint. Mais l'un à l'autre se répondaient mutuellement, saint, saint, saint est l'Éternel. Tellement Dieu est saint, peuple de Dieu. Tanto que Deus é santo. La sainteté de Dieu, pardon. Santidade de Deus. La sainteté de Dieu. A santidade de Deus. É l'essence même de Dieu. É a essência mesmo de Deus. En d'autres termes, em outras palavras, la sainteté est ce qui fait Dieu. C'est sa nature. Que compôs Deus. É a natureza dele. C'est sa nature divine. É a sua natureza divina. Il est saint. Ele é santo. Et donc, então, tous les attributs de Dieu, todos os atributos de Deus, son amour, o seu amor, sa miséricorde, a sua misericórdia, sa justice, a sua justiça, sa patience, a sua paciência, sa bonté, a sua bondade, sont saintes. São Même santas. la jalousie de Dieu est sainte. O ciúme de Deus é santo. Même la colère de Dieu Até est mesmo a sainte. cólera de Deus, a ira de Deus é santa. La sainteté, c'est la A perfection, santidade é c'est a la perfeição, pureté. é a pureza. Et même lorsqu'il viendra Até juger la mesmo terre et les méchants, quando ele virá julgar a terra, personne ne pourra dire qu'il est injuste. ninguém poderá dizer que ele é injusto. Personne ne Ninguém pourra dire vai poder qu'il y a dizer une faille. que tem uma falha nele. Parce qu'il est saint, Porque ele é saint. santo, santo, Et santo. tout jugement qu'il E todo exerce julgamento que ele exerce est saint. é santo. Alors par moments, lorsqu'il nous Então, arrive des muitas situations vezes, à nous, temos- enfants de Dieu, Passamos por situações, on nós, se filhos de dit, mais Deus, c'est pas a gente se juste. diz, poxa, não é justo. Et encore plus ceux qui ne connaissent pas Dieu. E ainda mais aqueles que nem conhecem a Deus. Nombreux sont ceux qui Muitos disent, são aqueles que dizem, lors de catastrophes quando naturelles, tem catástrofes naturais, où est Dieu? onde é que está Deus? Et quand je pense E catastrophes quando eu naturelles, penso nas catástrofes je pense naturais, beaucoup au peuple eu haïtien. estou pensando também no povo Parce qu'en haitiano. évangélisation, Porque na evangelização, avec l'équipe, com a equipe, nous avons rencontré un nós jeune homme encontramos um jovem. et il nous a dit, E ele nos falou, il était où Dieu? onde é que Deus estava? Quand il y a eu le séisme en 2012, Quando teve aquele sismo, teve 2010. aquele terremoto em 2010. il était No où? Haiti, onde é que ele estava, Deus? Quand la terre a tremblé, Quando a terra tremeu, quand même le palais présidentiel a quando tremblé, o palácio presidencial Ele était où? tremeu, onde é que Deus estava? mais le Seigneur était là, Mas o peuple Senhor de Dieu. estava ali, povo de Deus. Mes frères et sœurs d'Haïti, Meus irmãos e irmãs de Haiti, le Seigneur, il était là. o Senhor estava presente ali. Il a juste demandé la repentance, E a juíza pediu arrependimento, l'obéissance à sa a parole. obediência à sua palavra. E o juiz pediu desculpa. Peuple de Dieu, Ô povo de Deus, je ne me sens pas digne d'aller plus loin Eu pour não- parler du cas eu não d'Haïti. me sinto digna de falar do caso da Je ne suis Haiti. pas native Eu de não sou là-bas. nativa de lá, Par contre, mas, je suis servante de porém, Dieu. eu sou serva de Deus. Et là où il y a le E péché, lá onde tem um pecado, je me dois de le eu dénoncer. tenho que denunciar esse Et le pecado. jugement qui a été E o exercé dans ce julgamento que pays, foi exercido neste país. et peu importe les E autres não pays, importa os outros países, que ce soit les que inondations sejam en as France, inundações, que ce soit les tempêtes que aux sejam as États-Unis, tempestades nos Estados que Unidos, ce soit en ce moment que la seja neste situation que nous momento sommes en train de a traverser situação que nós ici estamos en Guyane, atravessando là où je aqui na suis né, Guiana, aqui onde eu nasci, où on commence à voir onde começamos
começamos a ver que dans les commerces, que nos comércios il commence à manquer du sel, está faltando muitas il commence coisas, à manquer sal, du riz, está faltando arroz, il commence à manquer está des conserves. faltando algumas comidas em conservas. La nourriture commence à A manquer comida là. está faltando. Le peuple est en train de crier O povo já está clamando, en Guyane gritando parce na que les prix Guiana, sont devenus porque chers, les os prix ont preços augmenté. estão aumentando. Quelque chose que tu as acheté Algo que avant, você comprava comme le antes, pain, como o pão, 50 centimes, 50 60 centavos, centimes 60 d'euros. centavos, Maintenant, de euros. 1 euro. Agora é €1, €1,20 même dans certaines boulangeries. em algumas padarias. Mais tout ça, c'est quoi, peuple Mas de isso Dieu? é o que, povo de Deus? Ce n'est que la parole de Só Dieu é qui a palavra s'accomplit. de Deus que está se cumprindo. Parce que le peuple, Porque o povo, l'humanité, a humanidade, continue de persévérer dans la continua désobéissance. perseverando na desobediência. Comment peux-tu être le Como é temple que du você pode Saint-Esprit? ser o templo do Espírito Santo? Être appelé, ou Ser plutôt t'appeler chamado, enfant de Dieu. se chamar filho de Deus, Et tu es dans le e carnaval, você está no en train carnaval, d'élever la chair. elevando a tua carne. Tu es dans le vidé, Você à está 5 heures ali du matin avec no tes carnaval, enfants. 5 horas da manhã com os teus filhos. Et on te donne une invitation pour E venir à l'église le quando dimanche à te 10 heures. damos uma convite E tu para vir dis, para a tu peux igreja pas. às 10 horas, você diz que você Mais à não 5 heures pode. du matin avec Mas tes 5 enfants. horas da manhã você Tu está com y os es. teus filhos ali no carnaval. Et puis lorsque le mercredi des cendres E arrive, quando a quarta de cinza chega, tu te présentes você se apresenta dans une assemblée, dans une numa assembleia, église, numa igreja, pour recevoir des cendres. para receber as Tu ne cinzas. sais même pas d'où viennent ces Você cendres. nem sabe de onde vem essas cinzas. Et tu veux rentrer dans le carême. E você quer entrar na quaresma, Après avoir bien élevé ta chair. depois de ter elevado Bien bem nourri a ta tua... chair. Após ter elevado bem a tua carne, Est-ce que tu marches dans la alimentado sainteté, bem mon a frère, tua ma sœur? carne, será que você está andando na santidade, meu irmão? Et quand bien même, Até tu mesmo, es un chrétien qui ne se você pratique pas le fosse, carême. você for, mesmo sendo um cristão que não pratica a quaresma, Qu'est-ce que tu faisais au carnaval? mas o que você estava fazendo ali no carnaval? Carnelevare. Carnevale. Carnelevare. Carnelevare. En italien. No italiano. Élévation de la Elevação da carne. chair. Élévation de la Elevação da chair. carne. C'est ça que ça veut dire É carnaval. isso que quer dizer carnaval. Elevação Elevação de la da carne. Et à ce E moment-là, neste les momento, personnes avaient as l'habitude. pessoas tinham o hábito, C'était la tradition era a de tradição manger beaucoup de de mets comer gras, de nourriture muitas grasse. coisas gordas, muitas coisas cheias de Et durant les gordura, 3 coisas jours, gordurosas. Qu'on appelle ici la dernière ligne droite. E os últimos 3 dias Les que a gente 3 chama derniers aqui jours da gras. linha reta, aqui a gente chama linha Eh bien, il y reta. avait toutes sortes Então tinha todo d'abominations tipo bien de pires. abominação piores Le do que maître essa. devenait E l'esclave. o mestre se L'esclave tornava devenait le escravo, o maître. escravo se La tornava femme mestre, partait à gauche, a mulher le ia à monsieur à esquerda, droite. o homem ia à direita. C'était libre, chacun Era faisait ce livre qu'il e voulait. cada fazia o que ele queria. Puisqu'ils savaient Porque eles que sabiam que ils allaient rentrer eles dans iam entrar une période de num pénitence. período de penitência. C'est comme si Era como se les hommes qui ont inventé cette doctrine, homens que inventaram essa doutrina, eux-mêmes ont mis en place eles mesmos implementaram des jours dias où onde l'homme, l'être o humain, homem, o ser humano, peut être pécheur. pode ser pecador. Il peut être pécheur Ele pode ser et pecador. se livrer au péché comme il Ele veut. se abandonar o pecado como ele quiser. Et puis après s'être bien E vidé, depois de ter bem bien lâché, bastante bien se défoulé, deixado levar, on va faire une petite pénitence vão fazer uma pequena penitência. et puis on va retourner auprès de E Dieu. depois vão voltar para perto de Deus. Apocalypse 19. No livro de Apocalipse, capítulo 19. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Alléluia. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amém. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do cordeiro, já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos.
Alléluia. Aleluia. Alors tu dis que tu es enfant de Então Dieu. você diz que você é filho Et de tu Deus. penses que tu E vas aller você te acha prostituer que você auprès du vai diable se prostituir pendant les 3 com o jours où diabo la chair est durante élevée, os 3 dias pendant que toute a la carne é période de levada, carnaval, durante 6 todo o semaines, período de 7 carnaval, semaines, 6 8 semanas, semaines, 8 où tu semanas, commets des onde você infidélités, comete pas seulement à infidelidades, Dieu, mais não envers somente ton para com époux, Deus, mas envers até ton para com a épouse, sua esposa, envers ton seu foyer, esposo, envers para ton com o teu lar, travail. para com Et o tu teu vas trabalho, revenir comme ça e você vai auprès de ta femme, retornar auprès perto da de tua ton mulher, do époux, teu auprès de esposo, ta da tua famille, esposa, auprès da de tua ton família, próximo do teu Dieu. Tu Deus. t'es prostitué à Você se Satan prostituiu com Satanás. et tu viens voir le E Seigneur. você vem vir o Et tu lui Senhor. dis, c'est bon, E você Seigneur. diz, pronto, Senhor. J'ai pris mon Eu já plaisir. peguei todo o meu prazer. Me voici auprès de Eu toi estou aqui, maintenant, me je voici. reviens. Estou aqui, perto de ti. Oh, Estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. mais c'est terrible ça. Mas isso é terrível, não é? C'est de la Isso é prostitution. prostituição. La prostitution, c'est A pas seulement prostru- coucher avec qui A et n'importe qui prostituição não pour é de só l'argent. ir dormir, C'est fazer, pas ter seulement ça, la relações prostitution. com outras pessoas Il y por a la causa de prostitution. dinheiro. Tem a Il y a de prostituição, l'adultère. tem o Tu adultério. commets tout cela Você comete tudo envers ton isso propre foyer. com o Quand teu tu vas lar. danser collet serré Quando você vai avec un dançar homme qui n'est colado pas com ton um mari, homem que não é o avec teu une marido, femme qui n'est com pas uma ton mulher épouse, que não é a tua esposa. c'est déjà de la tromperie. Isso já é C'est de engano. l'adultère. Isso já é um C'est de la adultério. prostitution. Isso é uma prostituição. Jour après jour, tu dia fais ça, após tu dia fais você ça. faz isso, você faz isso. Et puis tu vas E revenir você vai auprès retornar de ta femme, perto da tua mulher, auprès de ton époux, perto do teu esposo, et tu vas te coucher e você vai dormir avec ali com ele, com ela. tu vas l'embrasser tes Você enfants, vai beijar os teus filhos. et tu vas penser à ce E você plaisir vai que tu as pris pensar dehors, naquele prazer que você alors que, fez lá fora. alors que tu as un Hora trésor que dans ta você tem maison. tesouro na tua casa. Avoir un époux, Ter um esposo, épouse. uma esposa. avoir des enfants, Ter filhos. un foyer Um lar équilibré dans le equilibrado Seigneur. no Senhor. Et tu balances tout ça E pour le você balança plaisir. isso tudo por causa do prazer. Você jogar isso tudo fora por causa do prazer. Et là, mon frère, ma E soeur, aí, meu irmão, minha irmã, qu'est-ce que tu vas dire devant o le que Seigneur? você vai dizer diante Qu'est-ce do que tu Senhor? peux dire devant la O que sainteté de você Dieu? pode dizer diante da santidade de Deus? Est-ce que Dieu Será a que Deus autorisé des jours autorizou dias pour être pécheur, para ser pecador? pour ensuite revenir à Para lui? depois vir até a Est-ce Ele? que Dieu se Será contredirait que vai lui-même? se contradizer a si Jamais, próprio? peuple de Dieu. Nunca, povo de Deus. Jamais. Nunca. Donc même venir avec ce Então, verset de la vi- parole du Até Seigneur. mesmo com esse versículo da palavra do Senhor. Mais pasteur, Mas, pastor, la chair est faible. a carne é fraca, né? Non, mon frère, Não, ma meu soeur. irmão, minha irmã. Parce que bien que ta chair Porque soit faible, mesmo que sua carne celui sendo qui vit fraca, en toi est aquele plus que puissant vive que celui qui em est dans você le é mais monde. forte do que aquele que vive no mundo. et celui qui vit en E toi aquele que vive em você a été dans un corps comme foi le no tien. corpo, esteve no corpo como o seu. Donc il connaît tout ce Então que peut ele ressentir conhece un corps d'être humain. tudo que um corpo humano pode sentir. douleur. A dor, Le désir. o desejo. Mais il a su maîtriser tout Mas ele cela. soube dominar tudo isso. Parce qu'il a crucifié sa Porque ele chair. crucificou a sua carne. Et donc si tu veux être un Então, enfant se de você Dieu, quer ser filho si de tu veux Deus, te sanctifier, se você quer te si tu santificar, veux continuer dans le se você quer processus, continuar no processo, il faut crucifier ta você chair, tem mon que frère, ma crucificar soeur. a tua carne, meu irmão, minha irmã. Il y a des choses qu'elle aime Tem manger. coisas que ela gosta de comer. Telenovelas, Rosalinda, Novelas Antonio, e muitas outras novelas na televisão. les jeux vidéo avec Os jogos invocation vídeos et je cheios ne de sais pas quelle invocação. technique de Eu combat não sei avec qual a des técnica gestes de bizarres. combate com gestos estranhos. Sortir avec les copains, aller Sair faire com des os amigos bêtises. e fazer besteiras. Pas plus tard qu'hier, des jeunes que je vois. E ontem, por exemplo, e jovens, Des jeunes en train d'allumer. Jovens Ils ont pris estavam, des herbes eles et pegaram d'autres ervas e choses. outras coisas. Ils ont fait Eles fizeram comme un objet. objeto Et ali. puis ils y ont mis le feu. Eles colocaram fogo ali. Mais je me dis, mais ces jeunes-là, Mas quand eu je falei, les esses regarde, jovens, quando eu olho ils para doivent avoir eles 13 devem ans, ter 13 anos, 14 ans. 14 Ils anos. sont pas majeurs. Eles não são ainda de maiores. Il est 19h30, E já era 20h. 20 horas da Qu'est-ce que noite. tu fais dehors à O cette que você está heure-ci, mon fazendo frère, ma nessa soeur, hora? mon enfant? Que Está fais-tu fazendo dehors nessa là? hora do lado de Ma fora? fille, mon fils, qu'est-ce que tu Meu fais filho, dehors minha filha, là? está fazendo o quê do lado de fora uma hora dessas? Je bénis le Eu Seigneur. abençoo o Senhor.
Parce que moi, à 18 heures, j'étais chez mes 6 horas eu já estava em casa, 18 horas eu estava em casa. E quando minha mãe me deixava brincar lá fora, minha mãe e meu pai estavam do lado de fora também, olhando tudo que estava acontecendo. Mas hoje não, os jovens estão lá fora, até mesmo 9 anos, 8 anos, eles estão nas ruas, assim. Où sont les parents? Onde é que estão os pais? Où sont les parents? Onde estão os pais? C'est terrible. É terrível isso. C'est terrible. É terrível. Vous pensez que le Seigneur aime ces pensam choses? que o Senhor gosta dessas coisas? Vous pensez que ça fait plaisir à Dieu de Você voir acha ça? que isso agrada a Deus ver esse tipo de coisa? Esse Deus santo, santo, santo. De voir le peuple de Dieu De se ver o povo de révolter. Deus se revoltar. De voir son De ver église se a sua révolter et igreja encore se chuter. revoltar e cair. Seigneur, la chair Oh est Senhor, a faible. carne é fraca. Oh Seigneur, mais Oh, c'est parce Senhor, qu'elle est tellement belle. Mas Senhor, mas é porque ela é muito Je ne peux pas bonita. résister. E eu não consigo resistir. Mais Seigneur, Mas, elle Senhor, m'appelle. Ça Oh Senhor, m'appelle. isso me chama. Mais Dieu t'appelle Isso aussi. me atrai, mas Deus também está te chamando. Ne laisse pas ta chair Não te deixa a tua dominer. carne te dominar. Crucifie ta chair. Crucifica a tua carne. Lorsque tu vas la crucifier, Quando você vai crucificar ela, tu seras pleinement dans você le estará processus de la plenamente no sanctification. processo da santificação. Tu vas la priver de Você ce vai qu'elle aime. privar ela daquilo que ela ama. Tu vas l'obliger à Você vai obéir à obrigá-la a Dieu. obedecer a Deus. Obéir à la parole. Obedecer a palavra. A palavra. Alléluia. Aleluia. Lorsque tes yeux Quando os teus olhos vont voir une sublime vão ver uma créature, criatura sublime, tu seras tellement você discipliné vai ser alguém parce de que tão tu auras disciplinado crucifié ta chair. pelo fato de ter Tu lui crucificado auras a tua montré carne. qui est le patron. Você vai mostrar quem é o patrão Et c'est ali. qui le patron? E quem é o patrão? C'est Jésus-Christ. É Jesus Cristo. Alléluia. Aleluia. Montre à ta chair qui est le Mostra patron. a tua carne quem é o patrão. Lorsque tu verras la sublime Quando você créature, vê aquela criatura sublime, tu tournes les e yeux, tu você tournes vai, la tête, e você tu vai, changes même de trottoir s'il você le vai faut. até trocar de rua, de passeio, se for o caso. Aleluia. Você vai desviar o teu olhar. Dieu est saint, Deus é santo, saint, saint. santo, santo. Et Dieu protège sa E sainteté. Deus protege a sua santidade. Comment pourrions-nous Como é que nós podemos nous asseoir sur le trône nos de sentar no Dieu, trono de Deus, sur le trône de no Jésus-Christ, trono de avec Jesus Jésus-Christ, Cristo, com Jesus Cristo, en ayant du péché en nous? tendo o pecado em nós? Le Seigneur est saint, O Senhor é saint, saint. santo, santo, santo. Et il protège sa E Ele sainteté. protege a sua Parce santidade. que vous savez, Porque você sabe, la sainteté a santidade tue tout ce qui est impur. mata tudo aquilo que é impuro. Est-ce que le peuple de Dieu a compris ça? Será que o povo de Deus entendeu isso? La sainteté de A Dieu santidade de Deus détruit destrói tout ce qui est tudo que é impur. impuro. Alléluia. Aleluia. Donc tu penses que tu vas Então venir você avec le pensa péché, que você vai vir com o pecado, avec ta souillure, com a tua avec sujeira, ton impureté, com a tua impureza, pour aller t'asseoir sur le para trône de Dieu te avec sentar no Dieu. trono de Deus com Mon Deus. frère, ma soeur, mais Oh, tu meu seras irmão, minha détruit irmã, complètement. você será destruído completamente. Tu n'auras même pas fait un pas, Você tu não seras vai nem déjà fazer détruit. passo que você vai estar destruído. Você vai ser Tu destruído. penses que le Seigneur va Você laisser pensa sa que o Senhor sainteté être vai attaquée? deixar a sua santidade ser atacada? Il va protéger sa Ele vai sainteté. proteger a sua santidade. Parce que c'est sa nature. Porque é a sua Parce que c'est natureza. son essence. Porque é a sua Parce que c'est essência. ce qu'il est. Porque é isso que ele é. Et donc si tu es un enfant Então, de se Dieu, você é um filho de Deus, si tu es un saint du se royaume você é de um Dieu, santo do reino, tu dois protéger ta você sainteté tem que du péché, proteger mon a frère, sua ma soeur. santidade do pecado. Si Jésus-Christ est en Se toi, Jesus Cristo está em si ti, le Saint-Esprit est se en o toi, Santo Espírito está si em le ti, Père est en toi, se o Pai está em ti, Alléluia, en d'autres aleluia, termes, em outros termos, si Dieu est en se toi, Deus está em ti, est-ce que tu penses qu'il va será que você accepter de pensa que ele cohabiter vai aceitar de coabitar avec la souillure, com a sujeira, avec le péché? com o pecado? Vous savez, Dieu, c'est Sabe, un gentleman. Deus, ele é muito educado. C'est un homme distingué. É um homem, uma pessoa distinguida. Le Seigneur est. O Senhor, ele é. Il est un Seigneur. Ele é o J'ai pas Senhor. d'autres mots. Não tem outras palavras. Il est un Seigneur. Ele é um Senhor. Il est magnifique. Ele é magnífico. Et il a de la classe. Ele é uma pessoa classe. Le Seigneur a de la classe. O Senhor tem uma classe. Là où il n'est pas désiré, Lá onde ele não é desejado, il ne va pas rester. ele não vai ficar. En d'autres termes, Em outras palavras,
Tu es censé être le temple vivant de Dieu. Você tem que ser o templo vivo do Senhor. Et Dieu est censé vivre en toi. E o Senhor normalmente tem que viver em você. Mais si tu pratiques le péché, mas se você pratica o pecado, la sainteté, a santidade, tu la refuses. Você está recusando. Et Dieu qui est saint, e Deus que é santo, et qui vit en toi, e que vive em você, il voit que tu rejettes la sainteté. Ele está vendo que você está rejeitando tu a rejettes santidade. Le programme você rejeita o programa qu'il a dessiné, façonné pour toi. Que ele desenhou e que ele modelou para você. Parce que tu es entré dans le processus de sanctification. No processo de santificação. Ce qui veut dire que tu te sanctifies quotidiennement. De maneira cotidiana. Mais tu as une baisse. Mas você, un refroidissement. Você talvez il y a un arrêt. Esfriou, teve uma parada ali. Le Seigneur va t'encourager. O Senhor vai te encorajar. Il va envoyer le pasteur. Ele vai enviar o pastor. Il va envoyer l'ancien. Ele vai enviar il va parler au travers de la nature. Ele vai falar através da natureza. Il va peut-être te donner des visions. Ele vai até mesmo dar para você visões, revelações. Il va faire monter du profond de ton cœur jusqu'au ton teu coração até chegar ao teu espírito um versículo para te alertar. Et toi tu ignores. E você ignora tudo isso. Eh ben le Seigneur. Então o Senhor il te quitte. Ele sai da sua vida. Parce que la Bible dit bien. Porque a Bíblia diz. N'attristez pas não entristeça o Espírito Santo. N'attristez pas não le entristeçais o Espírito Et Santo. Si le Saint-Esprit e est se attristé, o Espírito Santo estiver entristecido, une part du Seigneur, uma une part parte du Dieu do Tout-Puissant. Senhor, uma parte do Deus Todo-Poderoso. C'est tout le Seigneur, c'est le Dieu o Senhor inteiro, é o Senhor inteiro que está ali, está entristecido. Et il va s'en aller. E ele vai sair. Je vous l'ai dit. Eu vos Seigneur, digo. c'est un gentleman. O Senhor, ele é muito educado. Il va muito pas educado. supplier qui que ele ce não soit. vai suplicar ninguém. On l'a suffisamment humilié. Já humilhamos ele de maneira suficiente. Humilié. Já humilhamos suficientemente o Senhor. Antes da cruz. Et pendant la croix. E durante a cruz. On l'a humilié. Humilhamos o Senhor. On a humilié le Seigneur. Humilhamos o Senhor. Alléluia. Aleluia. Il a accepté l'humiliation. Ele aceitou essa humilhação. Ce n'est pas pour être humilié. Não foi para ser humilhado. Une nouvelle fois, pardon. Uma vez mais. Par les personnes qu'il est para venu as pessoas sauver. que ele veio salvar. Le Seigneur n'est pas une serpillière où tu peux essuyer tes pieds. Não é um pano de chão que você pode enxugar os teus pés. Alléluia. Aleluia. Donc désobéir à Dieu. Então desobedecer a Deus. C'est se révolter contre sa sainteté. Contra a sua santidade. Et donc, então, tu te révoltes même você contre se revolta até la mesmo nature qui contra est a censée natureza s'installer en toi. que normalmente tem que estar em você. Parce que tu es censé Porque você normalmente être d'une nature sainte. Você tem que ser uma Puisque pessoa de natureza santa. Allons-y ensemble. Porque no livro de 1 Tessalonicenses, à tous ceux qui disent, a todos que dizem mais la chair est faible. Que a carne é fraca. Allons dans 1 Thessaloniciens 4 verset 7. Peuple de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Chapitre Alléluia. 4, 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, verset 7. 7. Alléluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Amém. Amém. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amém. La sanctification. A santificação. Jean chapitre 3, évangile de Jean chapitre 3, peuple de Dieu. João capítulo 3. Et ce sera le verset 16. No versículo 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De la même manière que péché est une décision. Pour tout ce qui est péché volontaire. Alléluia. Parce que par moments nous péchons involontairement. Et donc je fais bien la séparation. Il y a les péchés involontaires. Tu ne sais pas. Que você não sabe porque tem uma falta de conhecimento. Mais tu apprends. Mas você aprende, porque o Senhor te ensina. Ele te enviou o Espírito Santo, ele levou pastores, doutores da palavra, des évêques, des archevêques. Alléluia. Amém. Tu es enseigné.
Então você é ensinado. Il y a le péché involontaire. Tem o pecado involuntário por falta de conhecimento. Tu es nouveau, tu es zélé, tu veux novo, faire plein de choses, mais tu ne sais pas. Você quer fazer muita coisa, mas você não sabe. Ou il y a une situation qui se présente devant toi, tu vois quelque chose que tu ne devrais pas voir. Algo que você não tu deveria tournes les yeux, Seigneur, pardon, j'ai ver, vu. E você desvia os teus olhares mais ce n'est pas ma volonté de voir, je n'ai pas été chercher, je n'ai pas voulu de ces choses. Alors Seigneur, pardonne-moi. Senhor, me perdoe. Parce que je ne veux pas que ce soit Porque un eu não accès, quero que seja acesso, une porte ouverte au uma diable. porta aberta para o diabo. Donc les péchés involontaires. Então o pecado involuntário. On met ça de côté A maintenant. gente vai colocar isso de lado. Le péché volontaire. O pecado voluntário. Le péché volontaire. Pecado voluntário. Tu choisis de le Você faire. escolhe de fazê-lo. Tu as choisi de mentir. Você escolheu de Tu mentir. as choisi de coucher avec cet homme, avec cette Você femme. escolheu de ter uma relação com esse homem, com essa mulher. Tu as choisi de voler. Você escolheu roubar. Et ne viens pas dire au Seigneur. E não venha dizer para o Senhor. Seigneur, oh Senhor, j'ai pas d'argent. Eu não tenho dinheiro. Senhor, mes enfants n'ont pas de quoi manger, je dois voler. Eu tenho que roubar. Seigneur, oh Senhor, j'ai besoin d'un nouveau téléphone. Eu preciso de telefone Il faut absolument novo. que ce soit l'iPhone 16 ou 17 ou 20 ou 25. 16, 20, 25, je ne sais pas, moi je suis pas ça. Moi depuis que le portable est bon, il fonctionne bien, il me permet de faire ce que j'ai à faire. Que o telefone é bom e que eu consigo fazer o que eu moi je fais pas de la pub. Mas tem muito, eu não estou fazendo, por favor, não estou fazendo publicidade para mais c'est bien qu'on en parle. Mas é bom de falar dessas coisas. Parce qu'on va voir ça tout à l'heure. Porque nós vamos ver essas coisas, iPhone e muitos outros. Donc je vais voler. Então eu vou roubar. Pour pouvoir acheter le dernier para téléphone. Poder comprar o último pour pouvoir m'acheter la dernière paire de baskets. Para poder comprar aquela. Je vais voler parce que c'est pas juste. Acabou de sair porque não é justo. Seigneur, c'est pas juste. Il y a un problème dans ta justice. Tem problema aí na tua justiça. Comment Senhor? lui il a? Como é que ele tem ele? Et moi j'ai pas. Eu não tenho. Comment lui il mange en abondance? Em abundância. Et moi, Seigneur, je suis en train de mourir de faim. Je vais donc voler. Então eu vou roubar. Et donc tu es en train de pratiquer então você ta está propre justice. A tua própria justiça. Mais la justice de l'homme est souillée. Do homem é Ce n'est pas la justice não de Dieu. É a justiça la de justice Deus. de Dieu a est justiça sainte. de Deus é santa. Et pour continuer, para continuar, le Seigneur dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Me coloquem à prova. Le Seigneur est capable. O Senhor até é capaz. Et il a déjà fait. E ele até já fez. Il a fait descendre la manne du ciel o maná do pour céu, nourrir Israël. Para alimentar Israel. Alors tu penses qu'il n'est pas então capable de faire venir de la nourriture jusqu'à toi? De trazer a comida até você. Te permettre de trouver un travail pour subvenir à tes besoins. Que você encontre trabalho para você. Te permettre de réussir tes études. Para você pour que tu puisses avoir un travail. E que você tenha sucesso no teu estudo permettre para à ta famille de sortir de la pauvreté. Para poder fazer a tua família sair da pobreza. Au lieu d'aller voler. Então em vez de roubar. Au lieu d'aller te prostituer. Ao invés de te prostituir. Donc non. Impossible de dire Seigneur, de dizer, Senhor, la chair est faible. A carne é fraca. Ou encore, ou então, c'est de la faute du diable, isso Seigneur. é culpa do diabo, viu, Senhor? Non. Não. Non. Não. Et encore non. E mais uma vez não. Le péché est un choix. O pecado é uma escolha. Le péché est un choix. O pecado é uma escolha. Se sanctifier est un choix. Se santificar é uma escolha. Si tu choisis se você escolher de te sanctifier, de te santificar, tu sais qu'il va devoir, você il va sabe falloir que vai ter que te séparer de certaines choses, separar de certas arrêter coisas, certaines pratiques, parar certas práticas, evoluir dans certains domaines de ta vie, em certas áreas da tua vida. C'est-à-dire évoluer vers un meilleur comportement. No melhor comportamento. Pour être dans le standard de sainteté du Seigneur. Da santidade do Ce n'est pas en allant dire des gros mots. Indo, falando, H24. Xingando. Et ensuite tu vas évangéliser, tu donnes le flyer. Você vai evangelizar, Venez você écouter la parole de Dieu. Dá um panfleto e diz, vem escutar a palavra de Deus. Ela, qui dit des gros mots, que o tempo todo está xingando. Lui là, qui insulte tout le monde. Que sempre está insultando as pessoas. Ele é cristão? C'est une chrétienne. É uma cristã? Et il veut que je vienne dans son église. Ele quer que eu venha na igreja dele? Je crois pas ça. Eu acho não viu não. Tu deviens un mauvais témoignage. Você se torna testemunho ruim, um mau testemunho. Donc si tu veux te sanctifier, então se você quer se santificar, il va falloir changer. Você vai ter que mudar. Il va falloir te laisser transformer. Ter que se deixar transformar. Façonner. E modelar. Par le potier. Parce que nous sommes l'argile. Porque nós somos argila. Et lui,
Avec ses mains, le Seigneur, c'est lui qui nous façonne. É ele que nos modela. Par sa sainteté. Através da sua Parce santidade. que même les mains du Seigneur sont saintes. Porque as mãos do Senhor são santas. Quand il a pris la terre, então quando ele pegou a terra, façonner Adão e Ève, para poder modelar Adão e Eva, ils étaient saints. Eles eram santos. Alléluia. Péché est un choix. Pecado é uma escolha. Et Satan n'a rien à voir là-dedans. E Satanás não tem nada a ver ali dentro. Entre guillemets. Entre aspas. Parce que Satan ne va pas venir avec le revolver. Satanás ele não vai vir com revólver. Et te dire. E dizer para você. Pêche, sinon je te tue. Peque, senão eu vou te matar. Il va jamais faire ça. Ele não vai fazer isso. Il va pas te mettre un couteau sous la gorge. Ele não vai pegar uma faca e colocar no teu pescoço para te obrigar a pecar. Mais par contre, em contrapartida, ruser. Ele vai ser astuto. Exactement comme il a fait avec Adão e Ève. Avec des paroles trompeuses. Com palavras enganosas. Il va semer le doute. Ele vai saboter la confiance. Ele vai sabotar a confiança qu'il y a entre toi et Dieu. Entre você e Deus. Pour que tu puisses te mettre para à douter de lui. Para que você possa começar a duvidar dele. Douter du bien que Dieu te duvidar veut. Do bem que Deus fez. Exactement comme il a fait pour Adão e Ève. Como ele fez com Adão e Eva. Le Seigneur a dit. O Senhor disse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai un peuple qui m'écoute? Será que eu tenho um povo que está escutando? Alléluia. Non. Não. Dieu a dit de ne pas manger não comer de ce fruit. Desse fruto. E Ève répond innocentement. E Eva respondeu de maneira inocente. Sim, foi isso que ele falou. Voici comment le piège e aí, olha como a armadilha va se refermer. Vai se Parce fechar. Que je vais te dire quelque chose, mon Porque eu quero vos dizer algo, meu irmão, minha irmã. Quand Satan parle, quando Satanás fala, ne lui donne pas de crédit. Não dê crédito para ele. Quand Satan parle, quando Satanás fala, ne fais pas attention à lui. Não faça atenção. Ne rentre pas dans la não conversation. Entre na conversa com ele. Tu sais pourquoi? Sabe por quê? Elle veut rentrer dans la conversation. Eva entrou na conversa. Alors ça a été une porte pour qu'il então puisse venir donner son para poison. Que ele possa vir dar o seu veneno. C'est vrai. É verdade. Mais non. Mas não. Il ne veut pas que tu manges de ce fruit. Ele não quer que você coma desse fruto. Parce qu'il ne veut pas que tu sois comme lui. Porque ele não quer que você seja como ele. Et là, Ève, ela a donné crédit. Ela deu crédito. Elle a prêté attention. Ela escutou, ela deu atenção. E ela começou a douter. E ela começou a duvidar. Ela n'était pas suffisamment affermie. Ela não era suficientemente firme em Deus. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Mas o que será que aconteceu na cabeça dela? Eu não sei. Elle connaissait Dieu. Pourtant. Ela conhecia Deus. Adão conhecia Deus. Adão conhecia Deus também. Il a vu la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Ele viu o poder de Deus, a glória de Deus. Vous savez que là où les anges ont dû se cacher, os anjos se escondiam, parce que la sainteté de a Dieu santidade était trop de Deus era magnifique. Muito magnífica. Adão e Ève pouvaient voir Dieu. Adão e Eva, eles podiam ver Deus, ver a Deus, face a face. Parce qu'ils étaient façonnés. Porque eles foram modelados pelas mãos santas de Deus. Vous savez que vocês sabem les anges de Dieu, que os anjos de Deus, que ce soit les arcanges, que sejam os arcanjos, etc., os serafins, os querubins, ils n'ont pas été eles não foram modelados par les mains de Dieu. Pelas mãos de Deus. Aleluia. Ils ont été façonnés. Eles foram Ils ont été créés. Eles foram criados par sa parole. Através da palavra. Il a juste dit. Deus somente disse. Ange, arcange, chérubin, arcanjo, querubins. Agora. Je dis ça comme ça, il a pu dire d'autres mots. Assim, talvez pour vous dire, outras palavras, simplement. Para vous dizer de maneira simples. Il a simplement dit arcange, disse simplesmente l'archange est là. Arcanjo. E aí o arcanjo aparece. Chérubin, e o querubim aparece. Mais pour nous, mas para nós, les êtres humains, nós seres humanos, avec ses mains saintes, com suas mãos santas, il a pris la terre. Ele pegou a terra. Et quand il prend quelque chose, e quando ele pega algo, o Senhor, si c'est dans sa main, ça le sanctifie. Na sua mão quer dizer que é santificado. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là en ce matin? Vocês estão escutando o que eu tô falando? Quando ele pegou aquela terra, a terra já era santa nas suas mãos. E ele criou Adão, criou Adão. E ele criou Eva. Ils ont été façonnés. E eles foram modelados de la terre sainte, com a terra santa, par des mains saintes, pelas mãos santas. Et le souffle, e o sopro, qui a été insufflé, que foi soprado ali, dans leurs narines, nas narinas deles. E foi um sopro divin. Um sopro divino. En d'autres termes, qui vient de Dieu. Em outras palavras, que vem de Deus. De l'intérieur. Que vem do interior. Alléluia. Allons dans le psaume 36. Salmos 36. 33, 6 plutôt. Salmos 33.
Psaume 33, 6. Je vous laisse un peu le temps d'y arriver. Eu vou vos deixar tempo para pegar essa palavra. Psaume 33, le verset 6. Salmos 33, versículo 6 nos diz: Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Aleluia. Um exército de anjos, de querubins, de arcanjos. O sopro da sua boca. E nós, seres humanos, ele pegou a terra, uma terra santificada pelas suas mãos santas, e ele deu uma forma aos seus cabelos, aos teus olhos, à tua boca, ao teu corpo. Ele deu uma beleza particular. Et il a pris de ce souffle puissant, e ele pegou desse sopro poderoso, esse mesmo sopro que criou o exército dos céus. Il a pris ce souffle ele puissant, pegou esse sopro poderoso, ce souffle saint, esse sopro santo, il s'est approché que ele se aproximou das narinas, et il a fait, e ele fez. Aleluia. Et cette puissance, e esse poder est en toi, está em você, et te permet de vivre, e te permite de viver hoje. Tout être humain qui vit Todo ser humano que vive hoje é graças ao sopro de Deus que está nele. Qu'il soit bon, que ele seja bom, qu'il soit méchant, que ele seja mau, c'est toujours ce même souffle-là, esse mesmo sopro que permite ao homem de viver. Alors, penses-tu réellement então vocês pensam realmente que ce souffle saint, esse sopro santo qui a été mis en toi, que foi colocado em ti, ô vase d'argile, ô vaso de argila, toi qui a été créé à partir de la poussière de la terre, através do pó da terra, le péché, e que pratica o pecado. Tu penses que le Seigneur ne va pas venir avec sa colère? Você acha que o Senhor não vai vir com sua ira pour te rendre para te devolver ce que tu as semé? Aquilo que você semeou. Il y a une expression qui dit, tem uma expressão que diz: te rendre la monnaie de ta pièce. Te devolver a moeda. Aleluia. Tu penses que le Seigneur ne va pas te Você faire acha ça? que o Senhor não vai fazer isso? Tu continues. Você continua avec ce souffle saint com qu'il t'a esse donné, sopro santo que ele te deu, a mener une vie de a débauche, levar uma vida debochada, a aller boire, a ir beber, fumar, voler, roubar, t'enjailler, t'amuser, se divertir dans les mauvaises choses. nas más coisas. On a le droit de s'amuser. Porque nós temos enfant direito de Dieu, de nos se divertir. Amen. Como filho de Deus, sim, não, a gente no se momento diverte. agape, Nos momentos de s'amuse agape, bien. a gente Alléluia. se diverte, não é? Mais ceux qui s'amusent Mas aqueles que se dans les divertem mauvaises choses, nas más coisas, nas coisas más. vous pensez que le Seigneur ne va pas demander Você compte? pensa que o Senhor não vai pedir conta? Le souffle saint O là, qui est en sopro toi. santo que está em ti. Mais le Seigneur Mas le o Senhor protège nos protege jalousement. de maneira zelosa. C'est saint. É santo. Alors, Então, il y a déjà quelque chose en toi já qui est existe saint. algo em você que é santo. Laisse cette chose en Deixa toi essa coisa em se ti développer. se desenvolver. Ce souffle nouveau qui Esse est en sopro toi. novo que está em ti. Ce souffle saint Esse qui est en sopro toi. santo que está em ti. Laisse-le se développer. Deixa ele se desenvolver. La sainteté de A ce souffle-là. santidade deste sopro. Laisse la sainteté de ce Deixa souffle-là a santidade se desse développer sopro en toi. se desenvolver pour em que tu ti. puisses te Para que sanctifier, mon você frère, ma possa sœur. se santificar, meu irmão, minha irmã. Tu as déjà une Você já aide là. tem uma ajuda Même le aqui. méchant a une Até aide. mesmo o mal Il tem a uma ajuda. Quelque chose de saint Ele qui tem est en lui. algo santo que está nele. La sainteté A appelle la santidade sainteté. chama a santidade. Alléluia. Aleluia. Le souffle appelle le O souffle. sopro chama o sopro. Aleluia. Le Seigneur appelle O ses Senhor enfants chama os seus à filhos, qui il a donné le souffle a quem de Ele vie. deu o sopro de vida.
Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, não chamou para a impureza, mais à la sanctification. Mas para a santidade. Recherchez la sanctification, a santidade, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Verá o Senhor. Ne dis pas que c'est Satan. Não diga que é Satanás. Satan, il peut que te Satanás, séduire. Ele só pode te il seduzir. Peut que te mentir si ele tu vai lui só donnes te mentir crédit. se você der crédito para ele. Et il aime bien faire ça E dans ele les gosta moments où tu es le plus en fazer détresse. isso nos momentos onde você está. Tu penses que tu n'as pas le choix. Você pensa que você não tem escolha. Il va te faire ressentir toutes sortes de choses. Ele vai fazer você choses. sentir muitas coisas. Et ta chair, si tu n'as pas l'habitude de la crucifier, de la cadenasser, se você não tiver o hábito de crucificar ela, de lui montrer que c'est Dieu le patron, de mostrar para ela que é Deus o patrão, lorsque les situations vont venir, e quando as situações virão, mais si je ne vole pas, si je ne vole pas, comment mes enfants vont manger? Seigneur, je suis obligée. Senhor, sou obrigada. Et puis, ce simple vol de nourriture, esse simples roubo de comida, devient une situation tragique où tu tues quelqu'un. Parce que tu pensais. Pode ter uma situação trágica que você talvez mate até alguém. Parce que tu pensais que tu n'avais pas d'autre choix. Que você não tinha outra escolha. Pour subvenir para poder prover aux besoins de ta famille. A necessidade da sua família. Vous connaissez l'expression qui dit? Vocês conhecem uma expressão que diz? Qui vole un œuf? Quem rouba um ovo? Vole un bœuf. Rouba um boi. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que si tu commences quer dizer, se você começa a praticar, on va dire petit péché, pequeno pecado, ça va devenir moyen péché, ça va devenir un gros péché, médio, depois vai ser um grande pecado. Et donc si on fait le parallèle, e se a gente faz o paralelo avec ce que j'ai dit tout à l'heure, com aquilo que eu acabei de falar, concernant le livre de vie, com relação ao livro da vida, petit péché, pequeno pecado, ton nom n'est plus inscrit avec de l'or, não vai estar mais mais avec de l'encre bleu normal. Com ouro, mas vai estar escrito com stylo. Por exemplo, com a caneta. Moyen péché. Pequeno pecado. C'est du crayon à papier. Vai ser com lápis. Gros péché. Grande pecado. C'est irréversible. Ele é irreversível. Ce n'est plus possible. Não é mais possível. Ton nom est effacé. E o teu nome é apagado. C'est gommé. Vai ser ça apagado disparaît. Com a borracha, vai desaparecer, fini. Acabou. Le Seigneur accorde sa grâce. Deus ele dá a sua graça. Pas pour que nous puissions jouir. Não para que nós possamos brincar com ela. Fausse liberté sur cette terre. Uma falsa liberdade aqui nesta terra. Se disant, je suis enfant de Dieu. Eu sou filho de Deus. On aime bien prendre les paroles et dire. Le Seigneur a dit que tout ce qui foulera la plante de ton pied t'appartiendra. Tudo que eu pisar ça m'appartient. Vai me pertencer. Ça m'appartient. Aqui me pertence. Ça m'appartient. Aqui me pertence. Le Seigneur a dit. O Senhor disse. Si je sème, je récolterai. Se eu semear, eu vou recoltar. Je sème. Vou semear. L'argent, business. Et puis ceux qui devraient se faire par charité que vai ser feito por dans l'église, caridade na igreja, se fait contre paiement. Vai se fazer para ter pagamento. Comment tu peux payer un serviteur 300 € pour une prière de bénédiction? Pagar servo 300 € por uma oração? Pasteur, bénis mon mariage. Por favor, non, abençoa excuse-moi, pas mon mariage. Não, Pasteur, bénis mon couple. Abençoa aqui meu casal. Vous êtes dans la fornication. Você está na fornicação? Tu veux que je bénisse ton couple? Você quer que eu abençoe teu casal? Le pasteur est censé connaître la parole de Dieu. Normalmente deve conhecer a palavra de Deus. Você quer que eu abençoe o teu casal? Il voit l'homme, il voit la femme. Ils sont dans la fornication, ils sont pas mariés. Ils sont dans le concubinage, ils sont pas mariés. Mais ils veulent la bénédiction. Donne-moi 300 € et je bénis ton couple pour toi. 300 € e eu vou abençoar o teu casal. Pasteur, ma fille est malade. A minha filha está doente. Ta fille est malade? Tua filha está doente? Achète de mon eau. Então compra aqui a minha água. Vous savez qu'il y a des gens qui ont acheté de l'eau. Tem pessoas que compraram água. Des bouteilles d'eau. Garrafinha de água. Je me sens pas bien, eu pasteur. Eu não tô me sentindo bem, pastor. Achète de l'eau. Compra aqui essa água. J'ai béni cette eau. Eu já abençoei essa água. $500. $500. Americanos. $500. $500 americanos. Et puis les personnes viennent. E as pessoas témoigner. Vão testemunhar. Je mets des guillemets parce que j'appelle pas ça un témoignage. Aspas, porque eu não acho isso testemunho para a glória de Deus. Ah oui. Sim. J'ai bu de cette eau. Eu bebi la douleur que j'avais e a dor que eu tinha saiu. Bonne question. Elle est partie pour combien de temps?
Durante quanto tempo? En Guyane, il y a eu ça. Na Guiana existe. J'ai entendu un témoignage d'une femme aveugle. Testemunho de uma mulher Elle a été entendre un message. Ela foi ouvir uma mensagem. Je sais pas si on lui a fait une imposition de main. J'ai entendu ça, j'étais jeune. Et elle marchait dans les rues de Palmis. E ela estava andando ali elle marchait comme elle voyait bien, elle voyait clair. E ela via muito bem. Pendant un temps. Durante tempo. Et ensuite, depois, elle est redevenue malvoyante. Ela voltou a ser cega. Quand Jésus donne, quando Jesus dá, est-ce que c'est pour reprendre? Será que ele retoma? Quand il donne la guérison, quando ele dá cura, est-ce que c'est pour la reprendre, mon frère, ma será soeur? que é para tomar de volta? Quand le Seigneur donne la bénédiction, quando o Senhor dá a bênção, est-ce que c'est dans l'arrière-pensée de la reprendre? Será que ele tem aquele pensamento por detrás para dizer que ele vai tomar la de volta? bénédiction de Dieu est a bênção sainte. de Deus é santa. Tout ce que Dieu est saint, donc sa Deus bénédiction é santo, est então sainte. a sua bênção é santa. Et quand il la donne, e quando ele dá, c'est dans une pensée sainte. É num pensamento c'est santo. sans arrière-pensée. Não tem pensamento por detrás. Alors lorsqu'il t'a donné la então, bénédiction, quando ele te deu a bênção, c'est pour que cette bénédiction é para te que fasse essa du bien. bênção possa te fazer bem. Tout ce que Satan peut faire, tudo que Satanás pode c'est créer des situations, é de criar situações pour te faire croire para fazer você crer que la bénédiction que le Seigneur t'a que o donnée Senhor te deu est une malédiction. É uma maldição. Que l'ordre que le Seigneur t'a que a donné ordem que Deus te deu te fait du mal. Tá fazendo mal para você. En d'autres termes, em outras palavras, il veut que tu perdes confiance en Ele Dieu. quer que você perca que tu perdes confiança em Deus, ton amour pour que Dieu. você perca teu amor por Deus. Parce que tu vas vivre des Porque você situations vai viver situações d'attaque, de ataque, d'épreuve, de prova. Parce qu'il veut à tout prix te retirer Porque ta ele bénédiction, quer de le qualquer diable. jeito tomar a tua bênção. Est-ce que tu sais que naître de nouveau, c'est une bénédiction, mon frère, ma de soeur? novo é uma bênção, meu irmão, minha irmã. Est-ce que tu sais que lorsque tu passes par les eaux du baptême et que tu nais de nouveau et que le pasteur te dit, marche maintenant en nouveauté de vie, sans te retourner à ta vie passée. E não volte para a tua vida passada. Tu sais que tu marches dans la bénédiction là déjà. Sabe que você já está andando ali na bênção ali já. Et tu sais que tout ce que Satan veut. E você sabe que tudo que aquilo que Satanás quer c'est que tu perdes tes bénédictions. É que você perca as tuas bênçãos. Et donc il va então ele vai les attaquer. Ele vai atacá-las. Et c'est pour ça que les chrétiens, é por isso que os cristãos, nous sommes en lutte. Nós estamos lutando. Nous sommes constamment dans la lutte. Constantemente estamos numa luta. Mais si nous sanctifions, mas se nós nos santificarmos, si nous nous sanctifions, peuple de Dieu, se nós nos santificarmos, si nous faisons les bons choix, se nós fizermos as boas escolhas, se nós escolhemos de dire non au péché, de dizer não ao pecado, não à la fornication, de dizer não à fornicação, de dire non au vol, de dizer não ao roubo, peu importe le stress, não importa o estresse, peu importe la pression, não importa a pressão, peu importe, não importa qu'on vienne et qu'on te dise, o que não importa o que vir dizer renie para Dieu. Vocês. Rejeite a Deus. Ou je tue ta femme. Ou então eu vou matar a tua mulher. Je tue tes enfants. Eu vou matar os teus filhos. Je tue ton mari. Eu vou matar o teu marido. Je vais leur faire telle chose. Eu vou fazer com eles tal coisa. Tu dois être capable. Você tem que ser capaz de te tenir debout. De ficar firme de et pé. De dire à ces gens. E de dizer a essas pessoas. Je ne renierai jamais mon Dieu. Eu não vou renunciar ao meu Deus. En Guyane, nous sommes encore bénis. Na Guiana, nós estamos ainda muito abençoados. Não estamos ainda nessa tipo de situação assim tão extrema. Mas pensem naqueles nossos irmãos e irmãs que estão nos países árabes, onde a religião dominante é a religião muçulmana, islâmica. La religion islamique. A religião islâmica. Il y a l'islamisme modéré. Tem o islamismo que é moderado. Et puis il y a celui qui n'est pas modéré. Tem aqueles que não é moderado. Avec la charia. Com a sharia. Avec la burqa. Com a burqa. Où les femmes n'ont pas de droit. Onde a mulher não tem direito a nada. Où on peut te flageller, on peut onde pode até te flagelar e até mesmo te bater ali na rua. Podem te lapidar. Même on a vu ça, c'est pas sans information. Une petite fille. Uma pequena menina, uma criança. Une jeune fille. Uma jovem. Ela não era nem de maior ainda. Lapidée. Ela foi lapidada. Mais attention. Mas cuidado. Pour des problèmes de mœurs. Por causa de problemas. Pendant qu'on la lapidait. Enquanto lapidaram ela. Sa robe ou sa jupe s'est un petit peu levée. As suas vestes envoyait son sous-vêtement. Tout de suite on a arrêté. Et puis on a baissé la robe. Aí pegaram, pararam e abaixaram um pouco o vestido dela, porque eles têm que ser púdicos, não é? Où est la miséricorde? Onde é que está a misericórdia aqui? Et sur quoi se base-t-on pour ôter la vie à autrui? E com que a gente pode se basear para poder tirar a vida de outro? Com que se baseia? Tu retires le souffle saint. Você retira o sopro santo, o sopro de vida do corpo de uma pessoa.
Au nom de qui? Em nome de quem? Qui t'a donné l'autorité? Quem te deu essa autoridade? Est-ce que ce souffle t'appartient? Esse sopro te pertence? Não. Tu n'as ni autorité. Você não tem nem autoridade. Esse souffle de vie ne E t'appartient esse sopro de vida não te pertence. Ele pertence a Deus. C'est pour ça que même é por isso que mesmo os abortos, se você abortou, e que você não se arrependeu desse aborto, parce que l'enfant qui porque était a en criança toi, que estava em você, il avait un souffle ele tinha sopro qui ne t'appartenait que não pas. te pertencia. Et en allant avorter, então indo abortar, tu as retiré você retirou ce souffle este sopro à cet enfant, desta criança, parce que tu n'étais pas porque prête você não estava pronta à être mère, a ser parce que mãe, ton copain, porque o teu namorado, parce que ta famille, porque a tua família, parce que ton père, ta porque mère, o teu pai, a tua t'a mis mãe la pression, colocou te pressionou à cause du por candidaton, causa, por que vão à dizer cause de de você? ceci et de Por cela. causa disso, daquilo. Mais ce sera dur mas pour vai ser toi. muito difícil para Avorte você. maintenant. Aborta agora. Termine tes E études. termina teus estudos. Tu auras des enfants e você après. vai ter filhos depois. Le souffle qui est dans le petit être, que está naquele pequeno ser, si fragile, tão frágil, qui se développe au fond que de se toi, desenvolve ali em você, nas suas estranhas, não te pertence. Cet enfant-là, esta criança, il a demandé à venir là. Que pediu para vir. Tu as été couché avant le mariage, tu es tombée enceinte. Você foi ter relação antes do casamento e você engravidou. Et maintenant tu ne peux pas e agora você não pode assumir. Tu ne veux pas assumer. E você não quer assumir. Et tu vas dire quoi à Dieu? E você vai dizer o que a Deus? Seigneur, désolé. Oh Senhor, me desculpe. Je vais lui retirer Mas ton eu vou souffle de retirar vie, o teu sopro de vida, porque je ne peux pas. Eu não posso. Et Dieu il va te regarder, e Deus ele vai te olhar e vai dizer o quê? Mais je t'ai pas envoyé Mas faire la fornication. Fornicar. Eu não enviei você para fornicar. Je t'ai pas envoyé coucher avec ton fiancé avant le mariage. Ter relação com Même teu quand noivo tu es fiancé dans l'église, do casamento. Ce n'est pas parce que tu es fiancé que ça te donne la permission de connaître ton époux, ta future épouse, ton futur époux, e conhecer o teu futuro, ou futura esposa, você ainda está no estado de noivado. Vocês não devem se conhecer. C'est aussi la mode dans certaines églises. Mas a moda das certas igrejas mais bon, hoje. On va se marier de toutes les façons. Donc on peut commencer à consommer. Então nós podemos já começar a consumir. Ne consomme rien. Não consuma nada. C'est pas encore à toi. Não é seu ainda. C'est pas encore signé. Não está assinado ainda. Ça n'a pas encore été béni. Não foi bem abençoado ainda. Ça n'a pas encore été béni. Tu não vas aller foi consommer abençoado quoi, là? ainda. Et maintenant, quand les conséquences arrivent, e quando as consequências vêm, on veut dire où est Dieu? Onde está Deus? Mes frères et sœurs d'Haïti, entendez ce que je dis. Povo de Haiti, escute agora. De Guyane e até mesmo da Guiana, Guiana, do mundo inteiro. On pêche. Nós pecamos. Et quand il y a les conséquences, on e dit quando as où est consequências vêm, nós dizemos onde é que está Deus? Allons nous repentir. Vamos nos arrepender. Allons nous repentir. Vamos nos arrepender. La repentance o arrependimento peut sauver une nation. Pode salvar uma nação. La repentance peut o sauver arrependimento Haïti. pode salvar Haïti. Peut sauver la Guyane. O arrependimento pode salvar la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Réunion, a Réunion, Mayotte, la France, la Dominique, França, le monde entier. A Dominica, o mundo inteiro. La o arrependimento. Et c'est une clé. É uma chave. C'est une des clés. É uma das chaves. De la sanctification. Da santificação. La repentance. O arrependimento. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, Eu vou parar peuple de por Dieu. aqui hoje, povo de Deus. J'ai pas terminé. Eu ainda não terminei. On va se voir si Dieu veut dimanche prochain pour la Nós suite. vamos nos ver Alléluia. domingo que vem, se Deus Restez quiser. à l'écoute. Restez connectés. Et je vais céder la place à notre bien-aimé Bishop Gina. Ceder aqui o lugar à nossa bem-amada, a Bispa Gina. Aleluia, amém. Aleluia, peuple béni. Aleluia, povo abençoado. C'est un thème tellement très important. Tema muito importante. A santificação. A santificação. Como je le disais en début Como eu du estava culte, dizendo no início do culto. Il y a tellement de choses Tem que le tantas Seigneur coisas nous a que o accordé Senhor nos d'entendre deu ce jour. De escutar neste dia. Et je crois que nous E eu tous nous avons été creio que nós bénis todos fomos et abençoados. attentifs au message. E atentos à mensagem. Donc, nous allons conclure. Nós vamos concluir. Et certainement vous avez retenu, peuple béni, que sans la sanctification, Vocês escutaram que sem a santidade personne ne verra le ninguém Seigneur. verá o Senhor. Donc nous avons tout Então intérêt nós temos
connaître le véritable Dieu. O verdadeiro Deus. Parce que comme je le disais, como eu dizia, on s'est créé, l'homme s'est créé tellement de faux dieux. Tantos falsos deuses. Des dieux qui acceptent tout. Deuses que aceitam tudo. Ce Dieu qui accepte le carnaval. Esse Deus que aceita o carnaval. Qui accepte après que aceita depois período de jejum que chamam de quaresma. Avec comment ça s'appelle là, un retour au carnaval, je ne sais pas comment ils disent ça là. Eles têm uma maneira de dizer isso. Voilà, là, il y a la mi-carême, mais il y a voilà, il y a une coupure. Tem corte, momento. Il y a une coupure, retour de carnaval, je ne sais pas. Il y a un Dieu qui accepte ça. Será que tem Deus que une diversité de Dieu qui tolère tellement de choses. Deus que tolera tudo isso. Mais notre Dieu, nous l'avons déjà dit, il est le même aujourd'hui et à jamais. C'est un Dieu saint et il nous appelle à la sainteté. Amen. Soyez saints parce que moi je suis saint, dit l'Éternel. Amen. Donc je vous invite à vous mettre debout, peuple béni. Nous allons prier, demander à Dieu de nous aider à nous repentir et surtout à nous sanctifier par la puissance de son Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Papa, pour ce moment. Seigneur, mon Dieu, merci pour ta servante, Papa, que tu as utilisée d'une façon puissante, Seigneur, pour nous accorder ce message qui est tellement important, Seigneur. Seigneur, nous avons entendu, mais nous avons tellement besoin de toi, parce que de nous-mêmes, Seigneur, mon Dieu, il est impossible, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions nous sanctifier. Nous avons vraiment besoin de puiser notre force en toi. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu éternel, que tu puisses encore nous convaincre de toutes choses, afin que nous puissions nous mettre à part, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions rejeter le péché. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, ce cœur repentant, Seigneur mon Dieu éternel. Viens nous visiter, viens nous toucher, Seigneur mon Dieu Père. Seigneur, tu connais toutes choses en nous, Seigneur mon Dieu, dans nos vies, là où il y a encore de la résistance, éternel roi des rois. Tu sais, Seigneur mon Dieu, Papa, tout ce que nous faisons qui nous souille, Seigneur mon Dieu, viens nous dépouiller, Seigneur mon Dieu. Agis en nous, Seigneur. Purifie-nous, sanctifie-nous par le sang puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voici devant toi. Tu vois notre état spirituel, Seigneur mon Dieu Père. Tu vois, Seigneur mon Dieu Papa, oh Seigneur, dans quelle direction que nous sommes, Seigneur mon Dieu. Si toutefois, Seigneur mon Dieu, nous avons pris un chemin qui n'est pas à ta gloire, un chemin parallèle, un chemin qui ressemble mais qui n'est pas de toi, un chemin opposé, Seigneur mon Dieu Père. Seigneur mon Dieu, viens, ramène-nous à toi, Seigneur, dans la sainteté, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que nous sommes dans ce temps de la fin. Tu nous accordes des signes précurseurs. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, Seigneur mon Dieu, de ton retour. Mais nous savons, Seigneur mon Dieu, Papa, que nous sommes dans la saison. Et Seigneur mon Dieu, aide-nous, Papa, à nous sanctifier. Aide-nous à nous mettre à part. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à nous laisser dépouiller. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, Papa, à marcher sur tes voies. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, Papa, à nous sanctifier. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être sensibles à ta voix, afin que nous puissions entendre, Seigneur mon Dieu, Papa, tout ce que tu as à nous dire, tous les avertissements, Seigneur, tout ce que tu as à nous montrer, là où il y a la séduction, les pièges de l'ennemi, là où il y a la tentation, là où il y a, Seigneur mon Dieu, Papa, un piège de l'ennemi, Seigneur mon Dieu, aide-nous, relève-nous, fortifie-nous dans la foi, Seigneur mon Dieu, Papa, que nous soyons, Seigneur mon Dieu, cette église, Seigneur, ces vierges sages qui t'attendent, Seigneur, pour ton retour glorieux. Seigneur, je t'apporte chacune ici présent, que personne, Seigneur mon Dieu, ne puisse rester en arrière, Seigneur mon Dieu. Nous voulons tous, Seigneur mon Dieu, être sauvés et demeurer tout près de toi. Merci, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur mon Dieu, ici présent. Bénis, Seigneur mon Dieu, Papa, ceux qui sont les internautes, éternels, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont écouter ce message. Merci, mon Dieu. À toi toute l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le peuple de Dieu dit